Olá, vamos fazer a correção do nosso teste, né? São questões que são relativamente fáceis. Vamos lá, ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza, para a gente poder trabalhar a ordem de grandeza, eu tenho que ter um número inteiro antes da vírgula. Lembrando, um número inteiro antes da vírgula. Então, o exercício pede, escreva os números dados com a notação científica e expresse a ordem de grandeza. Então, eu tenho esse número aqui. Para expressar em ordem de grandeza, o que eu vou ter que fazer? A vírgula vai vir entre 1 e o 2. E aí eu coloco a vírgula entre 1 e o 2. Quantas casas eu andei? 1, 2. Se eu andei 2 casas, então eu vou colocar 10, que é a minha potência. E quantas casas eu andei? 2 casas. Agora eu vou verificar, para achar a ordem de grandeza, se o número encontrado, que é 1.2, é maior ou igual a 3,16. 3,16, lembrando, é a raiz de 10, mais ou menos a raiz de 10. Então eu vou verificar se é maior ou igual. Bom, 1,2, né, 1,23 não é maior do que 3,16. Então eu continuo ordem de grandeza 10:2. Já no segundo exemplo, no B, o número também, a vírgula vai também entre 1 e o 2. Né? Só que nesse caso aqui, quantas casas eu andei? 1, 2, 3 casas. Então eu vou colocar 10 a terceira. 1.2, a gente já viu que não é maior do que 3,16. A ordem de grandeza permanece, 10 a terceira. Nesse aqui, ó, 4,22, ele já está com o número inteiro, né, antes da vírgula. Então, eu repito 10, quantas casas eu andei? 0, 10:0. Não andei casa nenhuma. Agora, só que 4,22 é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza é 10:1. Nesse próximo caso aqui, a vírgula vai entre 2 e 1. Só que quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 a menos 3, porque eu estou voltando. Ó. Nesse caso aqui, eu estava indo sempre em direção, né, da direita para a esquerda. Agora, eu estou da esquerda para a direita. Então, estou voltando. Então, o sinal é negativo. Andei 13 casas voltando. Então, 10 a menos 3. 2.1 é maior do que 3,16 ou igual? Não. Então, a ordem de grandeza, 10 a menos 3. Na E, estou voltando também. Vai ficar entre o 2 e o 3. Voltei quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Então, é 10 a menos 4. 2.3, 2,3 é maior que 3,16? Não. Então, continua a ordem de grandeza, 10 a menos 4. Aqui eu tenho 90.000. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho, andei o quê? 4 casas para frente, não é isso? Então, 10 a quarta. Já 9 é maior que 3,16. Então, acrescento mais 1, 10 a quinta. Beleza? Vamos passar para o próximo exercício. Um móvel executa um movimento cuja função horária é S igual a 21 mais 3t no SI. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar. Só olhar aqui, queridos. S é igual a S0 mais V vezes T. Quem é S0? 21. 21 é o espaço inicial, porque S0 é o espaço inicial. Mais V, quem é V? Quem está no lugar do V? 3. 3 metros por segundo. Então, a resposta é 21 e 3. 21 metros e 3 metros por segundo. O espaço para T é igual a 4. Fácil, é pegar a função horária e substituir o 3 por 4. Então, S é igual a 21 mais 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Não é isso? Mais 21, S é igual a 33 metros. Agora, o instante em que o espaço é 48 metros, ou seja, S é igual a 48. É só colocar 48 no lugar do S e achar o T, porque instante é tempo. Olha a palavra, instante. Você mede o instante em tempo. Então, o instante é T. Você vai achar o valor de T. 48 é igual a 21 mais 3t. Passando o 21 para o outro lado, 48 menos 21 é igual a 3t. 27 é igual a 3t. T, então, é igual a 27 dividido por 3. T é igual a 9. Então, qual é o tempo? 9 segundos. Vamos passar para o próximo.
Um veículo percorreu uma distância de 170 km com velocidade média de 50 km por hora. Quanto tempo gastou na viagem? Queridos, o maior erro desse tipo de exercício é o pessoal querer dividir tudo de qualquer jeito. Aí o camarada pega 170, divide por 50, né? Ou, desculpa, pega 50 e divide por 170, faz uma lenha. Aí você tem que, primeiro, coloca a velocidade no lugar da velocidade. Coloca o espaço no lugar do espaço. O espaço é ΔS, vai ficar aqui em cima. Então, ó, o ΔT sobe, que ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, e o 50 desce. Né? Que você vai ter que isolar aqui, ó. Você vai ter que deixar o ΔT sozinho. Então, se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ΔT é igual a 170 dividido por 50. ΔT é 3,4 horas. Está aqui em segundo, está errado aqui, ó. Aqui é horas. Porque ele quanto tempo gastou na viagem? Se está em quilômetros por hora, esse resultado aqui tem que ser horas, não está em segundos, aqui está errado. Tá? Então, aqui tem que ser hora. Faz a correção aí. Tá? ΔT é igual a 3,4 horas. Beleza? Então, esse também é um exercício muito fácil. Lembra, sempre, coloca o valor, velocidade no lugar da velocidade, espaço no lugar do espaço, tempo no lugar do tempo, e você vai achar aquilo que está pedindo. Vamos para o próximo agora. Um carro executa um movimento representado na tabela a seguir. Determine a função horária dos espaços. S é igual a S0 mais V vezes T. Olhando a tabela, determinar a função horária. Essa aqui, S igual a S0 mais VT. Então, o que você tem que achar primeiro? S0. Para fazer a função horária qualquer, você só acha dois elementos, o S0 e o V. O S e o T fica, tá? Porque se você colocar um número aqui ou um número aqui, você calcula o espaço ou o tempo. A função horária vai ser sempre, você vai encontrar o valor de S0 e o valor de V. Na tabela, quem é S0? Menos 30. E a velocidade? Eu não tenho. Mas se eu tenho espaço e tenho tempo, eu calculo a velocidade. Porque velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, calculando a velocidade, como é que eu calculo essa velocidade? Eu vou pegar espaço final menos espaço inicial. Quem é meu espaço final? 45. Menos quem? Menos 30. Quem é meu tempo final? É 5. Que é meu tempo inicial 0, 5 menos 0. 45 mais com menos dá mais. Então vai dar 45 mais 30, dividido por 5. Isso vai dar, velocidade média então é igual a 75 sobre 5, que é igual a 15 metros por segundo. Por isso que a equação ficou S igual a menos 30 mais 15T. Agora o espaço em quilômetros quando T é igual a 3. O que você vai fazer? Vai pegar, ó. Aqui, lembrando que aqui não é S0, aqui é S, tá? Todos aqui que está S0 é S, porque eu estou calculando o espaço. S0 é o menos 30. Vou substituir aqui. S é igual a menos 30 mais 15 vezes 3, que era meu tempo aqui. O tempo vale quanto? Quanto vale T? 3. Então, quem é meu S aqui? Menos 30 mais 45. S é igual a quê? Menos 30 mais 45 vai dar 15 metros. Mas o meu camarada aqui, ele pediu em quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, para converter quilômetros para metro, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou ficar com 0,015 quilômetros. Esse daqui também é um bem facinho. Vamos para esse aqui, um outro que é só análise. Um parafuso se desprende do teto de um ônibus que está em movimento com velocidade constante em relação à terra. Desprezando a resistência do ar, a trajetória do parafuso em relação ao ônibus é retilínea, queridos. Ó. Vamos imaginar aqui, ó. Por que é retilíneo? Imagine que nessa situação aqui seja um passageiro sentado dentro de um ônibus, o carro seja um ônibus em movimento. Se algo se desprende, olha, quando ele jogou, voltou, caiu em linha reta. Se algo se desprende, se você estiver sentado no ônibus ao cair, você vai ver cair em linha reta. Agora, para quem está do lado de fora, vai ver um arco de parábola. Porque no caso dele aqui, você tem uma parábola completa, porque ele jogou o objeto e pegou do outro lado. Mas se o objeto tivesse iniciado sua queda daqui de cima, como no caso do ônibus, você vai ver essa meia parábola aqui. Então, no caso de alguém de fora, seria uma trajetória parabólica.
Mas no caso ele quer parafuso em relação ao ônibus. Em relação ao ônibus a gente tem aqui, ó, retilíneo, tá? Vamos ao próximo exercício aqui. Um móvel percorre uma distância de 300 metros em 1 minuto. Calculando sua velocidade escalar média, encontramos. Queridos, eu tenho o espaço em metros e o tempo em minutos. Posso calcular isso? Nem pensar, Marco. Não pode calcular desse jeito. Eu tenho que converter 1 minuto para segundo, porque no SI eu tenho velocidade em metros por segundo. Então a velocidade média vai ser 300 dividido por 60. Velocidade média é igual a 5 metros por segundo. Não esquece, teve muita gente que esqueceu de converter 1 minuto para segundos. Uma bola de futebol se desloca com velocidade constante de 72 km por hora durante 0,5 segundos. Calcule a velocidade em metros por segundo. Outro fácil pra caramba. Se você tem a velocidade em metros, em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Você vai encontrar 20. Já se você quer em metros por segundo para quilômetros por hora, você vai fazer a operação inversa, que é multiplicar por 3,6. Tá? Então não esquece, o número para fazer a conversão é 3,6. 72 dividido por 3,6 igual a 20 metros por segundo. Bom, vamos para o próximo aqui, o B, a distância percorrida pela bola nesse intervalo de tempo. Lembra que eu falei lá no outro exercício? Coloca a velocidade no lugar da velocidade, coloca o tempo no lugar do tempo. Então a velocidade da bola, né? A gente viu que era 20 metros por segundo, então eu coloquei o 20 no lugar da velocidade. E qual é o tempo que ele me deu? 0,5 segundos. Eu vou colocar aqui no 0,5, então eu vou ficar com 20 é igual a ΔS sobre 0,5. Como 0,5 está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, meu ΔS vai ser 20 vezes 0,5 é igual a 10 metros. Beleza? Fácil pra caramba também. Colocar os valores nos lugares dos valores. A velocidade no lugar da velocidade e o tempo no lugar do tempo. Bom, vamos dar uma olhada nesse aqui. Um ponto material em relação a determinado referencial tem velocidade em função do tempo indicada na tabela. Aí pede-se a velocidade inicial do ponto material. Velocidade inicial tem uma tabela de tempo e velocidade. No tempo zero, a velocidade é 3. Então, a velocidade inicial do ponto material não precisava calcular. Era 3 metros por... Deixa eu botar aqui, 3 metros por segundo. A gente nem precisava calcular. Já a aceleração, se eu sei que a aceleração é ΔV sobre ΔT, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar a velocidade. Tem velocidade, tem o tempo? Tem. Então, eu acho a velocidade. Então, como é que eu... Desculpa, eu acho a aceleração. Se eu tenho velocidade, se eu tenho tempo, eu acho a aceleração. Como é que eu faço? Velocidade final menos velocidade inicial. Só que ele quer aqui entre 1 e 5, né? Lembrando, ele quer a aceleração média do ponto entre 1 e 5. Então, vou entre esse valor aqui e 5. Então, quando é 5, é 15. E quando é 1, é 5. Então, é 15 menos 5. Então, sobre... Qual é meu tempo? 5 menos 1. Não é isso? Então, eu tenho 10 sobre 4, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. A classificação do movimento em acelerado e retardado. A velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Se a velocidade for positiva, se os sinais forem positivos num movimento uniformemente variado, se você tem os sinais iguais, ou seja, velocidade positiva, aceleração positiva, o movimento é acelerado. Aceleração negativa, velocidade negativa, o movimento acelerado. Agora, se os sinais forem contrários, por exemplo, velocidade negativa, aceleração positiva. Ou o contrário, aceleração positiva, velocidade negativa. Se você inverter, os sinais forem contrários, o movimento é retardado. Se os sinais forem iguais, o movimento é acelerado.
Um carro possui a velocidade de 20 metros por segundo com a aceleração mínima que deve se imprimir ao carro para não atingir um obstáculo localizado a 100 metros de distância. Lembra? Eu falei com vocês que toda vez que tiver questão de carro, que tiver obstáculo, a gente resolve isso com Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, para o carro não atingir o obstáculo, a velocidade final dele, que é o V, tem que ser 0. Para ele não atingir, ele tem que estar parado, porque se ele estiver andando, ele vai bater. Então, a velocidade inicial é 0. A velocidade final, desculpa, é 0. Já a minha velocidade inicial, um carro possui velocidade de 20 metros, então ele já sai com 20. Ele já sai aqui com 20 metros por segundo. Então, esse carro tem 20 metros por segundo de velocidade. Vou colocar aqui no V0, que é a velocidade inicial. 20 ao quadrado. Mais 2 vezes A, que é a aceleração que eu quero encontrar. Qual é o espaço percorrido? Onde está localizado o obstáculo? Está a 100 metros. Então, eu vou colocar o 100 aqui. Faço o quadrado de 0, vai dar 0. O quadrado de 20 vai dar 40. Então, faço os primeiros quadrados. Mais 2A vezes 100. Vou jogar o 40 para o outro lado. Vai dar menos 40. É igual a 2A vezes 100. O 2 está multiplicando o A, passa para o outro lado dividindo. O 100 está multiplicando o A, passa para o outro lado dividindo. Ambos multiplicam um o outro, não troca o sinal. Então, vai ficar menos 400 dividindo 2 vezes 100. A, então, é igual a menos 400 dividido por 200. A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Observa que ele sai com uma velocidade e vai para 0. Aceleração negativa, movimento retardado. Queridos, todos esses exercícios, eu faço exercício novamente, façam 1, 2, 3, 4, 5, quanto for necessário. Só desse jeito a gente vai aprender física. Não adianta, se a gente não repetir, se a gente não trabalhar os exercícios, não consegue aprender, tá? Então, vamos lá, bons estudos, um abraço para vocês.